Manuel Tomé de Souza, não é isso o nome do senhor? De Souza. Seu Manuel, o senhor já trabalhou na rede ferroviária, não foi isso? Já. O senhor se compromete a dizer a verdade aqui na justiça de tudo que o senhor souber e lhe for perguntado? Tudo que for perguntado e eu souber. Eu souber. O senhor só falar a verdade. Certo. Se compromete? Eu lhe advirto o senhor de que o falso testemunho é crime. O senhor está depondo aqui na justiça como testemunho, tá certo? Então o senhor pode falar a verdade. Se o senhor faltar com verdade, mentir, fica sujeito a praticar o crime de falso testemunho, tá bom? O senhor trabalhou na... Como foi esse trabalho? O senhor é ferroviário, ex-ferroviário, não é isso? Ferroviário. Quando foi que o senhor começou a trabalhar? Comecei em março de 53. Começou aonde? Nas oficinas de locomotiva a vapor. E era na estrada de ferro? De manutenção. Na estrada de ferro Sampaio Corrêa ou era na... estrada de ferro Sampaio Corrêa. Sei. Tinha acontecido a mudança recentemente da estrada de ferro Central do Rio Grande do Norte para a estrada de ferro Sampaio Corrêa. E nessa época, quando o senhor ingressou na empresa, na estrada de ferro Sampaio Corrêa, ela já possui quantas locomotivas a vapor? Ela tinha 26 locomotivas. 26 locomotivas. E funcionavam todas? Todas funcionando. Todas Eu era um dos mecânicos que fazia o serviço. De manutenção? De todas elas. Sei. E aí, quando foi que a estrada de ferro Sampaio Corrêa foi sucedida pela Refesa, não foi isso? Foi sucedida pela Refesa. Em 58, saiu de estrada de ferro Sampaio Corrêa para a rede ferroviária. Rede ferroviária. Federal. E depois rede ferroviária federal S.A. Pronto. E o senhor se manteve na empresa esse tempo todo? Na empresa e depois cargo de chefia. Certo. Quando foi desativada, quando foi que pararam de funcionar, de utilizar as locomotivas a vapor? A vapor começou em 66, a extinção. Foi gradativa? Gradativamente foi extinguida. E hoje estão aonde essas locomotivas? Essas locomotivas foram para o corte, o abate, que chamava antigamente, cortado em maçarico e vendido no café. E quando foi que ocorreu esse... Isso foi de 66 a 69. Eram 28 locomotivas, duas eram mais novas, recém-chegada com relação às demais, foi para Recife, trafegando para Recife. E as 26 que ficou, foi para baixo do porto. A 1, a 2 e a 3. A 50, 51, 52, 53, 54, 55. É o número dela, viu? Certo. Aí vem a 100, 101, 102, americana. Aí vem 103, 104, 105, 106, 107, 108, inglesa. E 1 a 109, belga. Fabricação belga. Isso tinha fabricação. E, por último, as duas. A americana foi a 212. Certo? Sim. 212. Aí foi um total de 26 locomotivas. Duas foram tiradas das 28. Isso, 26. Dessas 26, foi tudo por porte. Quando eu assumi a direção das oficinas metálicas, que hoje é lá nas Rocas, quando eu assumi isso aí, a locomotiva Catita 3, essa da questão, estava lá, camuflada pela natureza, pelo mar. Quando chegou o pessoal da siderúrgica procurando, e faltava uma locomotiva portátil. E essa locomotiva tinha um peso de 10 toneladas e o reboque dela de 2 toneladas. Era em torno de 12 toneladas. Aí ele me procurou, o chefe da área me procurou. Disse, nós estamos precisando da locomotiva que com relação é a número 3, que é para completar a carga de ferro velho para a gente prestar conta. Então, vamos fazer um negócio. Essa locomotiva está lá atrás, escondida não, está camuflada pela natureza. A natureza viu ela. Você gostaria de receber
essa tonelagem de ferro, que eu tenho aqui muita retraça de ferro, que servir para a empresa e deixar essa capinha, que é chamada. Ele disse, rapaz, é um pouco difícil, isso não é negócio para a gente fazer, porque isso aí é um negócio muito complicado e tal. Eu quero saber se você aceita. Se você aceitar, nós vamos fazer isso. Você, pelo menos, você não vai ter nem prejuízo de cortar, né? Gastar oxigênio, homem hora para trabalhar. Você já tem um ferro velho, é só. Fez a carga, foi para a pesada, pesou os 2 toneladas. Ele disse, vamos fazer. Aí ele levou as 2 toneladas de ferro, foi acompanhado pelo pessoal da rede, do patrimônio, que acompanhava toda a pesada de ferro, e de lá ele foi entregue e foi embora, ficou a capinha. Eu mandei puxar ela lá de dentro dos matos, voltei para dentro da oficina, vamos fazer o serviço de reparamento, isso foi de 69 para 70. Ela era de fabricação inglesa. Aí eu botei ela lá para dentro, fizemos a serviço toda a vida foi matando. Por sinal, ela tinha sido uma locomotiva que eu até de fugista tinha trabalhado. Fugista é o auxiliar do maquinista. Eu tinha trabalhado, conhecia, já vinha do meu pai que era maquinista, conhecia. Tinha sido maquinista dela também? Maquinista dela. Aí meu pai disse, rapaz, você fez uma coisa boa, salvar isso aí. Todo mundo está doido. Viu o pessoal lá para cortar o ferro velho. Pronto, a última que tinha vai embora. Hoje só resta as fotos. Eu tenho as fotos de algumas aí, eu tenho, certo? Das que foram cortadas. Certo. Aí só sei que eu botei ela lá para dentro, fizemos o reparo dela, ela estava encostada. Fiz o reparo dela com marca mesmo. Quando chega a diretoria para fazer inspeção lá na oficina, superintendente, inclusive o Dr. Marco, que está aí também. Digo, olha, eu tenho uma surpresa aqui. A catita número 3 foi reformada, está aqui, coberta com cerado, direito cerado, pintado dentro do alfaiado. Fiz alguma modificação, porque não tinha mais como repor peças destruídas, chaminé, farolzinho na frente, que antigamente em inglês era um farol lamparina, candeeiro, certo? Botei um farol. E a chaminé só fez o quê? Isso aqui é para nós fazer a inauguração da ponte de Igapó. Se é que vocês autorizam. Ele está doido, rapaz, vamos fazer. O que foi, o senhor fez algumas alterações na locomotiva. Quais foram as alterações que o senhor fez? Chaminé. Como era a chaminé? Chaminé antes, balão. A chaminé dela. Balão, chama balão, né? Feito um balão mesmo. E aí a gente fez o chaminé reto. Estava danificado, a chaminé estava danificada. Aí foi a chaminé, o que mais? E adaptar um farol, certo? Para iluminação, farol de filamento. Certo. Isso foi uma das... Aí ela tinha uma placa de identificação o nome da rede. Ela tinha, toda a vida teve Rede Ferroviária Federal S.A., o logotipo, no meio a placa de fabricação de bronze, e segundo tirado na tabela. E embaixo Nordeste. Refez, a logotipo, em seguida Rede Nordeste. Bom, fomos à inauguração da ponte. Convidei um maquinista nosso, da minha turma, Gonçalo Timóteo e Gaspar Rodrigues, que era auxiliar, e na gente foi para a inauguração. Foi o senhor que foi dirigindo? Não, eu peguei o maquinista que a gente... Sim, o maquinista que trabalhou na sua época, quando o senhor era foguista. Isso, aí eu chamei, ele que foi dirigindo, pilotando. Gonçalo Timóteo, que já era maquinista, aposentado e foi recontratado. E eu levei ele e o auxiliar, os dois. E quando chegamos lá, nós demos várias entrevistas, Jornal do Comércio, o Diário de Natal, que tem ela no Diário de Natal. Sei. Diário de Natal. Entendeu? E depois dessa inauguração da ponte, a diretoria ficou em contato com ela. Eu fiquei com ela na manobra do pai, que o homem estava muito vagão de reparo, e eu estava vagão para reparo, tirava os troncos, né, e ela ficou. Quando foi nos anos 75, por aí, a mesma diretoria que aprovou eu fazer a inauguração disse, rapaz, nós vamos precisar dessa locomotiva. Depois eu te comunico. Aí chegou para isso. Telegrama,
pedindo para eu embarcar ela e acompanhar. Ela ser instalada no prédio sede da regional da Refesa de Recife. Daí eu embarquei ela numa plataforma, ela e o reboque, e fui por fora do carro, e lá em 5 pontos eu desembarquei ela, botei em cima de uma carreta lá. E de lá eu levei para o prédio sede, que era no centro, no Bairro São José. Lá ela ficou, como não tinha espaço para acomodar o reboque ficou nas dependências do museu, e o museu já existia até. O Museu do Trem de Recife já existia. Aí ela ficou, a carrocinha ficou no museu, e só ela ficou lá no prédio, virada até para o museu que tem lá. No prédio da rede ferroviária. Onde era a detenção, tem um prédio lá que hoje é. Aí ela ficou lá. Então o senhor acompanhou o transporte da locomotiva até Recife. E quando foi nos anos 98 para 2000, a Refesa foi privatizada. A concessionária foi a CFM, Companhia Ferroviária do Nordeste. Não chegaram a utilizar o prédio sede. Eles foram para Fortaleza e lá instalou-se o prédio deles sede. E lá ficou praticamente sem ser utilizado. Aí pegaram ela e remanejaram ela lá para umas dependências da estação central ferroviária. Não foi no Recife. Está lá. Se não tirar, ainda está lá. Ficou lá. E o reboque lá dentro do museu, junto com os demais equipamentos ferroviários. E nessa permanência dela lá, o estado dela é crítico. Eu até me comprometi de fazer o reparo dela novamente, porque já faz mais de 30 anos que ela está lá. E só fizeram tirar a letra de Refesa e Nordeste e botaram GWBR, Gradueste. Era uma companhia de inglês que botava no tempo do hino nacional, assim, vamos dizer assim, há muitos anos atrás, essa ferrovia rodava lá. Aí botaram esse nome. Sim, que era uma ferrovia de lá de Pernambuco. De lá de Pernambuco. E as locomotivas que hoje estão no museu lá de Recife, tudo vieram lá da rede ferroviária de lá, que era a Gradueste, com exceção da nossa, nunca pertenceu. Sim. Ela veio para aqui. E o senhor tem certeza que a que está lá é a Cativa? E nem uma ferrovia pode se usar duplicada de automóvel, não pode se usar. Certo? Essa que existia lá, que disseram que era nossa, eu tive num debate com o superintendente, que ele mandou me chamar para saber quantos anos. Superintendente o quê? Da Refesa? Da Refesa. Mas o superintendente do Pidão, né? Que sei. Aí ele disse, essa locomotiva que você está procurando, não é uma que está lá no Clube dos Engenheiros, não. Eu digo, não, sim. A do Clube dos Engenheiros é 3 eixos, a nossa é de 2. Não tem nem como você botar o terceiro, não tem espaço físico para isso. E outra, se o senhor quiser tirar dúvida, se o senhor conhecer, o senhor quantos anos tem de ferrovia? Ele disse, tenho 2 anos. Eu digo, eu estou com quase 50 anos, ainda falta aprender muito. E o senhor dizer que ela não é como se eu conhecesse a procedência dela, conhecesse da atividade ferroviária. Ele chegou a dizer, não, mas aqui tem um engenheiro aviador que conhece. Eu digo, ele talvez conheça de avião, como eu não conheço, mas de ferrovia eu conheço. Mesmo que eu fiz, eu trabalhei, eu ensinei, eu não fui para lá, o carro de chefia, porque não me fez a mão, fui porque conheci. Essa outra locomotiva que disse que estavam, né, tão alegando, a parte rei alega que se tratava efetivamente da Catita. Era uma locomotiva que tinha ficado... Era da Gradueste. Na associação... Na Associação dos Engenheiros em Boa Viagem. Eu, em 60, quando estava fazendo curso, lá em Recife, eu fui lá também no Clube de Engenheiro, passei lá. E tinha uma locomotiva lá. Tinha locomotiva. Mas não é a Catita, como você está dizendo. E ela aqui ainda rodando. Sim. Ela lá passava. Sim, ela já estava lá há muito tempo. Há muito tempo.
Quando foi em 70 foi que eu não estou lembrado assim, em 74, ela ficou num estado que não tinha mais condição de reparo. As informações não é nem minha, já é do Dr. Josué, que era presidente da Associação dos Engenheiros, e teve que ir para o abate e vender para o ferro velho. Ela foi. Era a Associação dos Engenheiros Ferroviários, era? Era a Associação dos Engenheiros. Certo. E então ela foi para o abate antes da catita chegar em Pernambuco? Não, ela foi depois. Foi depois. Foi depois. A nossa ainda lá no prédio 7. Lá no prédio 7. Então elas chegaram a conviver, houve um período em que a catita 3 do Rio Grande do Norte estava no prédio 7 da Refesa, e a locomotiva que já estava há muitos anos lá em Pernambuco, em Recife, que era da rede ferroviária de lá, estava no museu, na associação, estava na Associação dos Engenheiros Ferroviários. Só que com a permanência da nossa lá, nesse período de transição dela sair de lá para o prédio vizinho à estação central, aí foi quando o pessoal lá mandou abater o livro que não prestava mais para reparar. Sim. Aí eu até disse, será que a nossa vai chegar a esse ponto para poder decidir? A única diferença... Decidir o quê? Nós vamos recuperar, vamos ceder para onde ela é, vamos fazer qualquer coisa. Ou será que vai ter um culpado na história? Rapaz, faltou uma atitude ali de alguém. Assim, a única diferença da catita 3, que está lá hoje no Museu do Trem, e a parte autônoma, que o Estado, o município, que o Ministério Público e a associação reivindicam como sendo a locomotiva daqui do Estado do Rio Grande do Norte. A única diferença dessa para aquela que estava lá na Associação dos Engenheiros Ferroviários do Nordeste era essa questão dos eixos? Ou tinha mais três eixos? E ela era maior, porque para acomodar 3 eixos, né, tem que ter uma estrutura bem maior. E outra, ela não tinha o reboque que tem a nossa catita. Esse reboque foi fabricado aqui por a gente, porque ela quando veio da Inglaterra, na época para inaugurar o trecho ferroviário, que era de Igapó para lá para cá no passado, em 1906, ela não trouxe reboque, que era a marca de manobra para você manobrar e ter uma visão, um atrelamento, e nas passagens de agulha, de mudança e aparelho de transferia, você não podia usar um tende, que era a locomotiva, e essa de boa viagem, nas fotos dela ainda mostra. Ela não tem. Tende é o reboque que leva a lenha, a água, entendeu? O ferramental, é para essa finalidade. Tem foto da locomotiva que estava na associação? 637 do Ministério Público. Não tiver aí, eu como. Tá aqui, pronto. Tem? Agora a foto tá aqui. Essa foto. Essa mesmo que eu tenho. Pronto, mostra aí, pode fazer igual professora de colégio. Aqui assim, você não filho assim, ó. Não dá pra deixar pra mim assim. Vai sentar, que é pra aparecer o vídeo. Você não vai ver bem direito não, não sei que tem a outra. Tem outra, tá. Pronto, aqui tem. E você vai ver os 3 eixos dela, as 3 rodas, 1, 2, 3. Então, tá certo, essa locomotiva das eixos, folhas... Ela é maior do que a nossa. Das folhas 638 do anexo 2, tem 3 eixos, 3 rodas, né? Para um leito. Isso, 3 rodas. 3 rodas e porte maior. Porte maior. A largura, assim, a largura dela também é bitola métrica, ela era na mesma bitola. Certo, ela também era número 3. Número 3. E essa parte superior dela, que é a parte da chaminé, não é isso? O chaminé nosso era assim, e eu fiz ele reto, porque esse aqui estava destruído, era uma mão de obra muito difícil, e o outro fazia o mesmo trabalho. Então essa locomotiva que estava lá na Associação dos Engenheiros, a chaminé dela era realmente igual à da catita. Só que quando a catita foi para Pernambuco, já foi com chaminé. Já foi com a chaminé alterada, porque o senhor tinha alterado aqui no Rio Grande do Norte. Aí você vê aqui e vê a nossa, hoje está com chaminé reto. Certo. E aqui na página do mesmo anexo 2,
na página 373, tem duas fotos de duas locomotivas. Eu queria que você me dissesse se trata da mesma locomotiva ou não. É a mesma ou não. locomotiva, só muda que aqui tiraram Refesa Nordeste e o logotipo e botaram GWBR, que é Rio da do Oeste. Agora, a placa de fabricação é aqui, onde está essa placa ovalizada, ela é a placa de bronze de fabricação. E me diga outra coisa que eu esqueci de perguntar o seguinte. O farol, você disse que mudou o farol também. Foi. O farol da Catita 3, Sim. número 3, aqui do estado do Rio Grande do Norte, antes, o original, né? Antes do senhor alterar, era igual ao farol dessa locomotiva que está na associação? Bem menorzinho, uma coisinha somente para você de longe. O farol? Tinha alguém ali fumando cigarro. O senhor tem que sentar. Não tinha nem? Esse farol, pode sentar, o senhor pode sentar. Esse farol, essa parte, só isso aqui, né? O farol? É. Esse aqui, então. Isso aqui é a carcaça dele. Certo. E a da locomotiva 3, da Catita aqui do Rio Grande do Norte, sim, antes de ser alterada, o eram farol original era similares. Era similar, mas era maior. Só que não era desse tamanho. Certo. Entendeu? E ela foi botar uma aqui de forma seguinte. Certo. Então o senhor alterou essas duas espécies? Foi só o farol e o chaminé, certo? Certo. E aí tem duas rodas só, dois eixos. É só dois eixos. O que significa isso aqui? Tem uma informação aqui no processo de... Cadê da contestação? Tem uma informação aqui de que a locomotiva é 404, a locomotiva é 3, o que significa isso? As espécies de locomotivas, por exemplo, tem um parecer... Classe 240. Justamente. Tem um parecer aqui de um técnico até do IFAM, do engenheiro do IFAM. E ele vai analisar as condições das locomotivas que estão lá na estação central do Recife. Aí ele fala, locomotiva tipo 040, locomotiva tipo 260. O que é isso? O que significa isso? É o porte dela, certo? Depois da 1, a 2 e a 3, que são as catitas que se existe em algum canto ainda, como a nossa, existia 1, 2 e 3, a catita morreu aí. Depois ela passa por uma série de números diferentes, certo? Então, a locomotiva catita, que está sendo solicitada, né, que o Estado quer reaver, ela era de que tipo? Era só 3? É só 3. Catita 3. Então quer dizer que esse nome 3 não é porque ela era a terceira, não. É porque é 3, é porque é o poste dela. Né? Nós tinha 1, a 2 e a 3. Então ela é Catita 3 só. A 1 e a 2 americana e a 3, que é ela inglesa. Deixa eu ver só aqui. Eu não sei se aí tem o número dessa locomotiva, foi por conta. Eu citei aqui, deve ter citado muito rápido e não deu para ser anotado, né? Mas se quiser, eu repito aí lentamente, se fazer a anotação, deixar bem esclarecido quais foram as locomotivas que foi do abate aqui na... Essa primeira página aqui, 82 do processo. A União aqui, o IFAM aqui refuta, dizendo que ele está alegando que a locomotiva, que a associação apresentou vários dossiês querendo provar que a Catita 3 é do Rio Grande do Norte. E que cada vez que ele apresentava uma foto diferente. Essa primeira foto aqui é da Catita restaurada. Isso aqui foi dentro das oficinas, na época que eu fiz a recuperação dela. Isso aqui é uma pancada, uma tesoura de ferro manual e uma máquina vertical de furar. E aqui você vê a ondulação desses arcos desse prédio.
um prédio, da garagem, da feira da garagem. Aqui é os boxes onde certo. Elas entravam. São 10 boxes aí, ela estava no primeiro aqui do canto. Certo. Então essa primeira foto da Folha 32 é a catita, onde ela foi restaurada. Foi aqui onde ela foi restaurada. E essa foto de baixo? A foto de baixo, no final da página. Nessa referência aí, o engenheiro menciona que ela é do tipo 404. Isso é equivocado, essa referência? Não, isso aí é o número de rodas. Não é isso. 40, que não existe. Certo? Se existisse 4... 040. Se existisse 4 aqui, tivesse mais uma rodeirozinha aqui, chama o trolo de via existisse, era 42. Certo? E se tivesse mais outro trolo de via aqui embaixo para ela andar de ré, que ela andar de frente de ré, era 422. Porque a diferença de... Porque não é roda de tração. 044 é só porque ela só tinha 4 rodas, não tinha na frente. É, tinha... só essas 4 rodas de tração, que são 2 eixos. E essa foto aqui, desculpe, licença. Essa foto aqui na página 83 também é a mesma locomotiva? E ela em cima da grade, eu preparei para botar ela em cima, que ela não pode ficar no chão, certo? Aqui tem um apito, aqui tem um sino, aqui tem a regulagem da válvula de segurança, tolerância de pressão, vapor, tem um jeito de treinar. Espaço, por favor, a página seguinte, por favor. E essa aí, essa da página 84, é a catita? Não, isso aqui é uma locomotiva e hoje eles são denominada quase como uma garra, é uma força extrema, né? Ela é bem maior do que a catita, não é? É bem maior. Certo, então essa da folha 84 não é a catita? Não. Certo. Ainda tem mais que eu... Não, tem. Só são assim. Deixa pouco, tem perguntas? Não, só alguns pontos. O senhor se recorda da empresa que fabricou essa catita, uma empresa daqui? Que fabricou? Isso, a evidência inglesa. Não, sei que era de fabricação inglesa, não sabe? Certo. E tem lá essa placa ovalada de bronze, que tem lá onde ela foi fabricada. E o ano, toda a locomotiva, né? A placa de fabricação, todas elas. Só aquelas que saquearam, né? Tiraram, que é bronze, pode ter bronze, né? Cobre. Ela mesma está lá, exposta. Se acabando no perniche, a tubulação de cobre, eu fui lá, a tubulação de cobre que alimenta o lubrificador do cilindro, levaram. A tubulação de cobre de 1 polegada de quarto que alimenta a água quente do injetor, levaram os 2 injetores, monitor. O injetor é como uma bombinha que você tem carro puxada no pulso. Ela puxa a água aqui e joga para dentro da caldeira para alimentar. Porque ela, como aquele vapor, não pode faltar água. Se faltar água, ela é capaz de explodir. Aí ela trabalha com água. O senhor pode informar em que anos o senhor esteve lá no Museu do Trem, viu a locomotiva? As últimas vezes que o senhor esteve? Uns 2 anos, né? Pode ser só o que você se lembra. Só que Eu não tenho assim. Mas aproximadamente 2 anos. 2 anos. E ela estava em péssimo estado de Já conservação? estava. As primeiras vezes que eu fui, ela estava completamente inteira. No prédio sede ela estava toda intacta, né? Mas aí quando foi para lá, o negócio foi abandonado e levaram a parte de cobre e bronze exposta. Levaram. Não sei nem se a caixa geral é aquela que solta o vapor para todas as dependências dela. Não sei nem se já tiraram aquela parte. O senhor se recorda? O senhor trabalhou pessoalmente na reforma da catita número 3? Trabalhei desde entrei na estrada de ferro. 16 anos era funcionário público. Além do senhor, quem mais trabalhou pessoalmente, né, na reforma da catita? A reforma? Isso. A reforma da catita, rapaz, tem o nome de uns colegas aí, já se foram, né? O senhor, Já se foram, mas ainda tem ainda. o
Se eu citar, o senhor se recordaria que é Domingos Saraiva de novo? Não, esse faleceu. Mas ele participou da reforma gradativa. Ele fez o quê? Ele fez que parte? Ele fez toda a pintura dela. Os depoimentos dele, quando ele veio para o Ministério Público, ele arriscou. E o senhor é evangelista Alves já era Alves? maquinista. Ele trabalhou com ela muito rápido. Mas trabalhou na reforma só? Não, só o maquinista que pilotava ela. Foi o maquinista que pilotou na inauguração da ponte de Igapó? Não, não foi não. Igapó já morreu também, mas foi outro. E Severino Camarão, que está aí, que trabalhou também. Também trabalhou pessoalmente na reforma gradativa. Senhor Excelência. Você tem pergunta? Excelência. Só pensar que fique registrado de forma histórica, 2 de maio, nada. Ele pode dizer a esse juiz que tem certeza absoluta que se trata da capítulo número 2, que é essa que estão reivindicando aqui, e com base em que ele pode afirmar. De onde vem a certeza? O senhor já me disse que tem certeza de que aquela locomotiva lá do Museu do Trem é a casca número 3. De onde vem essa sua certeza? A certeza do senhor é do fato de ter trabalhado com ela? Quando eu estive lá na superintendência do município, o superintendente chegou a dizer que a capita não era de Natal, Natal era que estava lá, rapaz, eu conheço, eu fiz. Vamos fazer um acordo. Eu estou aqui com o senhor agora e a gente vai lá na locomotiva. Se a tubulação dela, que é em torno de 65 tubos, não for de cobre, não é a nossa. Tudo fica lá dentro, escondido. Só vê se você abrir a conduta, as dependências dela interna, para você ver o sistema de caldeira, como é. Aí o senhor foi com ele lá? Ele não disse. Ele não sabia nem subir da locomotiva, porque ele estava ali. O senhor tem mais alguma pergunta? Ele é daqueles que dizia, senhora locomotiva, dá licença eu subir aqui para ver como é, por onde é que eu subo aqui. O IFAM, tem perguntas, doutor Fabio? Excelência, só poderia falar, só para fazer uma pergunta esclarecedora. Eu vou fazer uma explanação sem querer influenciar, evidentemente, na resposta, mas que é necessária. Pode haver o caso de alguma matéria jornalística troca das fotografias de locomotivas? Essa é uma questão que não é assim, né? Que eu não pode responder, né? Que isso certo. Que é possível. E se ele viu alguma matéria em que isso aconteceu? Ele já disse aqui, doutor, que aquela foto não era locomotiva. Era só para isso. Ele já disse que essa foto não era. Pronto. Então, aí que o senhor vai deduzir diante disso. Tá. Né? Ele já disse que aquela foto da terceira reportagem não era daquilo. Não tem folha aqui, isso aí. Pode ser. Se você andar aqui, olha, Então, tem uma em Fortaleza na exposição, entendeu? E outras em outro canto. Eu tenho um álbum desse tamanho assim na locomotiva. Eu recebi participar do Ferroviário Padrão, de São Paulo, me deram. E não existe nenhuma igual. Parece que aquela foi muito exclusiva fabricada para a casa. O doutor Fabiano tem uma pergunta a fazer, por favor. Apenas para completar as informações. O senhor informou todos os elementos do espaço de certeza, mas ainda mais um detalhe que eu queria que ficasse claro, com relação à placa que o senhor disse que foi alterada para colocar a request. Não, placa não foi assim. A sigla. A placa é a mesma, o senhor disse que foi. Mas foi alterada. Mas é possível verificar essa alteração? Não quer dizer que essa placa da GW já estava lá? Não. Essa placa foi feita de tinta. Não é a placa, é a sigla. Certo. Porque essa vai correr, né? Tem uma placa, a placa com a sigla da locomotiva. Estava escrito com tinta RFS. Onde tem GW era Rede Ferroviária SA, embaixo Nordeste. A gente fazia um reparo. Aí como é que o senhor afirmou que foi trocada, que a placa foi alterada, né? Foi alterada a placa. Na placa não, a sigla, né? Que foi alterada, que foi
substituído, né? É. Foi substituída a inscrição Eles Refesa. apagaram. Fizeram em cima. O que leva o senhor a crer que aconteceu? O que leva o senhor a afirmar isso, que aconteceu isso? Foi que a gente, quando passou lá, eu fui várias vezes, empregado, fui pra lá, deixei ela lá, eu fui deixar ela lá. E estava com... Estava Refesa. Tem no jornal, no início que eu fiz um reparo para a inauguração da ponte, entendeu? Está aí no jornal, não sei se está aí o jornal. Tem? Quando ela estava lá no modelo da superintendência, quando ela estava lá na frente da superintendência, sim, da Refesa. Estava Refesa? Depois mudaram, não sei quem mandou. Entenda, não é a placa, é a sigla. A sigla da estrada. Só mais uma questão, também para bem esclarecido, como eu também não tenho um conhecimento de engenharia necessário, mas o senhor mencionou que a tubulação interna dela seria de cobre. De cobre. Normalmente seria de material. Isso, de aço. Essa locomotiva, eu não cheguei a ver, não sei ela. Até é uma prova bem concreta, né? Porque se você andar nas outras, possa ser que tenha, não vi. Mas ela é. Para ela ser outra, não podia ser de cobre. Podia ser de outro material. Tem mais alguma pergunta? O senhor Marco Aurélio, da Câmara Cavalcante de Albuquerque, não é isso? Perfeito. O senhor trabalhou na rede ferroviária? Fui engenheiro, fui estagiário e engenheiro da rede por 35 anos. Sim. O senhor se compromete a dizer a verdade aqui na justiça, de tudo que o senhor souber e for perguntar? Eu advirto o senhor de que o falso testemunho é crime, de modo que, se o senhor for estar com a verdade perante a justiça, pratica este delito, tá certo? Isso, perfeitamente. Pronto. O senhor, o tempo que o senhor trabalhou na rede ferroviária, foi todo aqui em Natal ou trabalhou em Recife também? Como foi a sua carreira? Em Natal e depois na Superintendência Geral de Pernambuco, Nordeste, como superintendente geral. Superintendente geral. E sobre a história dessa locomotiva, o que o senhor sabe a respeito dessa história dessa locomotiva que está sendo reivindicada? Essa locomotiva chegou na parte da República já e veio justamente para atender uma determinação do Ministério de Viação e Obras Públicas naquela época para a construção de uma estrada de ferro que ligasse Natal, a região salineira, a região do Seridó e chegasse que ia para Fortaleza, mais ou menos próximo a Sousa. Muito bem. Então essa locomotiva chegou para auxiliar em levar pessoas para trabalhar, levar pequenos equipamentos, por ela ser de capacidade mínima. Ela só era constituída de 2 eixos. A sua capacidade motora era feita através de lenha, com reservatório d'água. Quer dizer, a capacidade era bastante pequena, mas se viu perfeitamente no início. Essas são as informações que eu conheço daquela época de quem trabalhou com ela. Certo. E aí, qual foi o ano que o senhor ingressou na rede? Eu ingressei em 1957, como estagiário e estudante de engenharia. Sim. E aí foi contratado como engenheiro mesmo? Mesmo, sim, senhor. Em que ano, senhor? Em 1960. Nessa época, ela ainda operava, ainda estava em operação? Não, senhora. Ela já estava num pátio aqui, eram 3, a 1, a 2 e a 3. A 1 e a 2 eu não sei, enfim, se foi cortada, não sei, não posso dizer. A 2 é que era a melhor delas e foi jogada lá na esplanada da Silva Jardim, que era as oficinas metálicas, dentro de um mato. Ela ficava até escondida. Eu conheci porque me levaram e mostraram quando eu cheguei aqui como diretor da Estrada de Ferro de Sampaio Correia, que era diretamente ligada ao Ministério. Sim. Existia a Estrada de Ferro que vinha de Recife para cá, que era uma concessão inglesa, que era a Great West. E quando o presidente da República era Juscelino Kubitschek, ele acabou com essa concessão, não só aqui, mas em todo o território nacional onde eles funcionavam, e criou o sistema ferroviário brasileiro, do qual Recife
passou a ser a série. Isso foi em 1957. Entretanto, nós ficamos aqui navegando ainda como diretoria independente diretamente do Ministério. Recebíamos os recursos diretos, prestávamos conta diretamente. Depois da Revolução, em 1966, foi que Recife resolveu entrar aqui. Então pegou todo o sistema financeiro daqui e levou para Recife. Pegou todo o sistema administrativo e levou para Recife. Praticamente deixou isso aqui, como chamávamos, uma residência. Então eu passei a ser um título de criado, que era chefe de escritório aqui. Entendeu? Sim. Muito bem. Então essa locomotiva, com isso, Recife começou a mandar buscar tudo que se tinha aqui. Não só maquinária, desmontar realmente a estrada que era independente, que tinha tudo para funcionar normalmente, e levar para Recife. Entretanto, quando houve um problema sério de conflito entre ônibus e trem com a ponte de Igapó, porque o trem parava para deixar a parte rodoviária passar pela ponte, pelo estrado da ponte, que era a única ligação que existia para a parte norte do estado, e o trem, e o carro. Então isso era um transtorno, atrasava trem e tudo mais, não só de passageiro, como de carga. Então, nós fizemos um estudo e provamos que a ponte de Igapó não tinha mais condições de receber esses dois tráficos e nem tampouco para a nova tonelagem que deveria passar por ela, porque ela era TB12, isso quer dizer, ela tinha apenas 12 toneladas por eixo para ser como faixa de rolamento. E quando já era necessário, pelas próprias normas brasileiras, para ser 32 toneladas por eixo. Então, o custo de recuperação dessa ponte e a ampliação de capacidade de carga deixou a gente com outra solução. Construir uma ponte de concreto protendido ao lado, conjuntamente com o Estado, que ia construir a parte rodoviária para desimpedir os conflitos existentes, se tornaria muito mais barato do que recuperar essa ponte. Então, eu fui... E essa ponte que o senhor está falando é a ponte de ferro ainda? Não, a ponte de ferro vai ser abandonada. Certo. Justamente, a ponte essa ponte que não tinha mais capacidade não tinha era de ferro. capacidade, não tinha, era de ferro. Então, nós fizemos uma com TB32. Sim, que é mandava a as normas concreto. brasileiras. Entendeu? E esta ponte teve início mais ou menos em 66, 67, por aí, não estou bem lembrado, mas em 1970 era o governador, inclusive o Valfredo Gurgel, houve a inauguração da nova ponte ferroviária e da rodoviária, simultaneamente a inauguração. Manuzinho, que era a pessoa que tomava conta nas oficinas, pessoa de responsabilidade, que a gente gostava muito, era um ótimo funcionário, chegou para mim e me disse: doutor Marco, meu pai dizia que esta locomotiva tinha passado na ponte de Igapó, na sua inauguração em 1916. Seria tão bom a gente recuperar essa locomotiva e fazê-la passar pela ponte nova, mas ela não tinha capacidade de tracionar o cargo da administração, onde vinha pessoas do Rio de Janeiro, vinha o mundo político e mais o do Estado, passar puxando essa carga, porque a carga iria saltar de simples 12 toneladas que ela podia fazer para 24, o dobro. E também não merecia confiança. Então nós recuperamos, foi dado ordem de recuperar, mandamos cortar lenha para que ela funcionasse, abastecemos d'água e ela passou inicialmente sozinha, de escoteira, com o maquinista, eu tenho para mim, não sei se o Mãozinho também foi nela, entendeu? E apitando. E o carro da administração, que era um carro grande, muita gente, uma locomotiva diesel empurrando. Foi quando a superintendência de Recife viu essa locomotiva, que ela não conhecia essa locomotiva. Então era o superintendente, o doutor Jatobá.
Tinha um dos seus auxiliares, doutor Milton Dantas. Tinha o chefe de operação, que era tinha o doutor Carício, que era o comercial, e tinha o de operações que também estava presente. Entendeu? Da parte que veio de Recife. Eles ficaram loucos por essa locomotiva, mas não tinha finalidade, a não ser aqueles pretendiam colocar no museu, que a partir surgiu a ideia de fazer um museu. E mais ou menos em 66, 67 foi, quer dizer, quando eles viram, mais ou menos uns 2 anos depois, ou 3, eu não posso garantir isso, eles mandaram buscar essa locomotiva. Eu então disse, bem, botou ela em cima, parece, de uma plataforma, e ela foi embora para Recife. Isso foi ordem contra a minha vontade, que inclusive disse a eles: olha, vocês estão levando um patrimônio que hoje é do governo, não resta dúvida, porque vocês, que eram autarquia, voltaram a ser governo, quer dizer, uma concessão, e voltaram a ser governo. Agora, eu discordo da locomotiva, mas o que é que eu podia fazer? Cumprir a determinação. E ela foi para Recife. Então o senhor trabalhava, quando ela foi para Recife, o senhor trabalhava aqui, e o senhor autorizou porque a recebi remoção. a autorização de mandar essa locomotiva. Quem foi que acompanhou o transporte dela para Recife? Teve algum funcionário da empresa? Deve ter acompanhado, agora eu não me lembro. Sei. Eu sei que essa locomotiva foi jogada numa plataforma, ancorada, e ela partiu num trem de carga para Recife. Bem, em 1974, no dia 25 de janeiro, eu fui transferido com a criação da regional, sistema regional, que foi dividido em 4 regiões, o sistema ferroviário nacional. E eu recebi um convite para ser superintendente e adjunto comercial do novo sistema. E fui embora daqui para lá, para Recife. Então eu não sabia onde é que essa locomotiva estava. Eu sabia que tinha ali. Entretanto, estava em construção a sede nova da regional, que ficava na esplanada da estação. Porque a superintendência da rede era lá no Recife Velho. E então estava se construindo um prédio novo, muito bonito. E nós fomos aguardar a construção dele para sair lá do Recife Velho e voltar para a esplanada. Foi quando eu vi esta locomotiva colocada na esplanada e depois levada para por trás do prédio tinha uma cobertura em concreto e ela estava ali dentro. Chamou imediatamente a atenção, porque eu reconheci a locomotiva, porque tinham tirado o nome dela de Central, que estava em perto Central do Rio Grande do Norte. Tiraram depois, quando passou, se foi colocado a estrada de ferro, rede ferroviária do Nordeste. E estava Greto Oeste, estrada de ferro da Greto Oeste. Chegava, você pega na fotografia, você tem. Eu, então, conversei com o doutor Valdo Sete, que era o superintendente na época da regional, e o que o substituiu foi um cearense, que veio, e disse: olha, essa locomotiva está alterada, ela foi tirada, os símbolos dela, e foi botado o sistema da Greto Oeste. Não é. Essa locomotiva é de metal. Bem, eu passei 1 ano e pouco ainda na superintendência, aí saí porque recebi um convite para ir para o Gicote, que era a antiga empresa brasileira de planejamento de transporte, que foi conhecida mundialmente, e fui trabalhar. E dentro lá, foi um trabalho que me invitaram a fazer. Eu fiz esse trabalho e entreguei ao ministro dos Transportes. E ele levou ao presidente da República, que era Geisel. E imediatamente, 2 dias depois, eu fui chamado e me perguntaram se eu queria ser secretário do ministro dos Transportes. Aí eu fiquei lá. Com a saída de Geisel, eu voltei para a superintendência da rede ferroviária, em Recife Regional.
Foi quando eu quis trazer a locomotiva para cá, mas houve a briga em Recife, não porque ela pertence ao museu, já está dando carta para o museu, e é daqui, Na época, então, quando o senhor voltou, ela já pertencia ao museu, já tinha para o museu. Já não estava mais na sede da superintendência, da Refesa. Não estava mais na sede da superintendência. Quando eu saí? Quando o senhor voltou de Brasília. Quando voltou do... Voltei, mas já estava tombada para Recife, para o museu de Recife, pertencia ao museu de Recife, ferroviário. Eu quero que eu podia dizer, era do Oliveira, e era. E o senhor disse que em 74 o senhor foi transferido para Recife. Para Recife. Quando o senhor chegou em Recife, ela já estava lá, a locomotiva? Não vi, só vi quando o prédio ficou pronto. Quando o prédio ficou pronto. Porque eu ficava lá no Recife, que era o Recife antigo. Administrativo. Aí quando o senhor chegou, quando o prédio ficou pronto, que o senhor foi mudar para o prédio? E então foi que eu vi a locomotiva e vi que ela estava alterada. Entendeu? Certo. Quando a locomotiva quando foi feita a reforma dela, o senhor disse que ela estava escondida, camuflada? Não, ela estava dentro do matagal. O matagal tinha crescido e tinha. Quando foi o Manuel que mostrou ao senhor? Foi ele que eu autorizei e ele partiu, que era o chefe das oficinas. E aí, o senhor sabe se houve alguma alteração na estrutura dela? O senhor se recorda? Não sabe dizer sobre isso? Ela apenas foi, como ela estava muito tempo parada, ela foi feita todo o serviço necessário para que ela voltasse a funcionar. Então, a tubulação todinha de pressão dela foi mudada, tá certo? E os pistões que recebiam vapor para impulsionar a locomotiva também foram feitos, porque a gente tinha aqui fundição na própria estrada de ferro e tínhamos os tornos capazes de fazer isso, da peça que se tirava. Então, o que faz o senhor ter certeza de que a locomotiva que está lá no museu do Recife é a Catita? E era chamada Lacatita. Entendeu? O senhor foi chamar, o senhor tem a certeza porque o senhor viu lá na... Porque o senhor participou de todo esse tempo, autorizou a ida para Recife, a vir em Recife. É isso que o faz crer. O senhor, essa foto aqui, por essa foto, o senhor teria que ver condições. Essa foto anterior, folha 637 ou 638. Você teria condições de dizer se essa locomotiva é a... Não, essa aqui é a 3. Essa daqui era da nossa sede, em Boa Viagem. Entendeu? Eu que morei na casa do superintendente geral, que era, aqui tinha uma ruazinha estreita, esse terreno abriu-se essa... Isso aí era a associação? Associação dos Engenheiros Ferroviários. Aí o senhor morava próximo? Morava junto. Outra casa aqui, grande, era a nossa, que ia de uma rua a outra. Entendeu? Sim. Isso aqui, minhas filhas, que eram pequenas, brincavam nessa locomotiva, tiravam fotografia e tudo. Não é esta a locomotiva que estava aqui. Sim. E o que a diferencia? O que diferencia aqui é o número de eixos. Enquanto que a outra era só 2 eixos. Aqui tem 3. Entendeu? Não é ela de jeito nenhum. Sim. E ela foi vendida quando o doutor Jatobá voltou à administração da rede e resolveu. E ainda teve até uma expressão que ele disse: eu sou o sol. E a partir disso aqui eu vou vender. E abrir o processo de licitação para vender tudo. Isso aqui não houve uma briga ainda, porque isso aqui foi dado para ser o clube dos engenheiros. Mas eles ficaram acabando com tudo, casas e tudo. E o senhor sabe o destino dessa locomotiva? Não, dessa que estava... Não, já tinha vindo embora para Natal. Certo. Que eu vim para cá instalar o sistema de transporte de passageiro que já havia sido cancelado pela administração do Recife. Entendeu? Pela administração. Então eu vim fazer esse trabalho aqui. E aqui assumi a primeira gerência da Empresa Brasileira de Transportes Urbano, CBTU. E me aposentei em 1º de fevereiro de 1991. Então, quando foi que o senhor veio de Recife para cá, para
Em 82, se a memória não me falha. Então, nessa época, quando o senhor veio para Natal, em 82, essa locomotiva da associação ele estava lá. Quando eu me mudei para cá, ela não estava lá. Ela não estava lá. Depois eu não sabe o mais. destino Não dela. sei o destino dela. E essa foto aqui? Folha 373. A foto de cima, a primeira foto da folha 373, do anexo 2. Essa aqui. A de cima, a de cima, você tem como dizer se ela é a catita? Não. Peraí, deixa eu ver uma coisa. Bem, aqui estão com 2 eixos. Já é um indício. Não vejo mais porque ela está muito... A foto está muito ruim, né? Muito preto e ruim. branca. E a de baixo? A de baixo é a catita. Você tem certeza? Era esse tipo dela mesmo. Viu? Agora ela está com a inscrição ali, GW... Greto Oeste. É que foi lá em Recife. Entendeu? Foi mudado, porque aqui era Central, estava escrito aqui, Central do Rio Grande do Norte. Cidade de Ferro Central do Rio Grande do Norte, que era escrito aqui. E nesse lugar onde tem aí as siglas agora da estação de Recife, tinha alguma inscrição? Da Refesa? No lugar onde tinha Rede Ferroviária do Nordeste. Não era porque isso aqui passou para ser da Rede Ferroviária do Nordeste. Certo. Tá certo? Porque era a Estrada de Ferro Sampaio Corrêa, Central do Rio Grande do Norte. Certo. Então, na época da Sampaio Corrêa que tinha Central do Rio Grande do Norte. Do Rio Grande do Norte. Quando a Sampaio Corrêa foi extinta para passar, Refesa, aí foi escrita o símbolo da Rede Ferroviária. Mas mudaram o Greto Oeste. Entendeu? E o senhor me disse, só para mais uma coisa, você já falou isso, mas só para ficar registrado sem dúvidas. O senhor disse que quando o senhor viu a locomotiva lá em Recife, já reconheceu e já estava alterado. Já estava alterado. Perfeitamente, já estava alterado. O Infante tem alguma pergunta? Pode ser. O nome do senhor é Severino Camarão da Rocha. Seu Severino, o senhor trabalhou na rede ferroviária? Trabalhei, entrei na estrada em 51 e me aposentei em 83, dia 1º de abril de 83. O senhor se compromete a dizer a verdade aqui na justiça? De tudo que o senhor souber? Prometo. Só falar a verdade? Só falar a verdade. O falso testemunho é crime. Certo. Aí se o senhor mentir na justiça, pratica crime, tá certo? Certo. Só pode falar a verdade, tá bom? Certo. O senhor trabalhou na Refesa esse tempo todo, não foi? Quando o senhor entrou lá, tinha quantas locomotivas lá, o senhor lembra? Bom, do tipo da que nós estamos questionando, eram duas. Uma foi cortada. A outra foi escondida para não ser cortada, que o nosso amigo saiu aqui. Eu cheguei a trabalhar nela, fazer reparo nela, para fazer parte da inauguração da ponte, que era de ferro e hoje é de concreto. Certo? Essa locomotiva eu conheço ela antes de trabalhar na rede. Eu era rapazote e via ela passar de frente àquela igreja da Roca até a igreja de Nossa Sagrada Família, que fica lá junto à praia. Lá tinha um barreiro e ela ia buscar ele. Eu era rapazinho, pegava até morcego nela. Aí fui trabalhar na rede. Essa locomotiva, ela pertencia à rede daqui. O serviço dela era puxar os vagões para botar nas posições de viajar, porque ela não tinha resistência para puxar vários carros. Então ela puxava poucos carros, tanto passageiro como de carga, para ficar na posição de quem sair. Então levaram essa máquina. Aí ela participou da inauguração. Certo, participou da inauguração da ponte. Foi. E aí quando foi que ela
saiu daqui do estado? Quando foi que ela foi embora, o senhor sabe? E para onde ela foi? A data que levaram ela, É. eu Não se não recorda? lembro. Não lembro. Quer ser- Mas ela foi para ficar aonde, o senhor lembra? Levaram ela daqui para onde? para Recife, Para ficar aonde lá? para ficar numa exposição. Uma exposição aonde? Na própria rede ferroviária? Na própria rede ferroviária. Ferroviária. E hoje ela se encontra onde, o senhor sabe? Hoje ela diz que tem informação que ela se encontra na sucata. E o senhor disse que ajudou a trabalhar na reforma dela, não foi isso? Cheguei a trabalhar na reforma. Quando Era até de admirar, que a tubulação dela toda era de cobre. Mas na coisa que eu tive, botaram de bronze, mas não é, não falei bronze. Falei cobre. Todas elas, tubulação, tudo era de cobre, mas ela era de cobre. E o senhor disse que conhecia a locomotiva quando ela operava, antes de entrar, Exatamente. antes de entrar na rede, não foi? Depois que ela foi reformada, houve alguma alteração nela? Ela foi alterada em algum ponto? Não, ela só ficava mesmo para esse serviço de... Não, eu digo assim, a estrutura dela. Porque, deixa eu mostrar aqui para o senhor, meu Deus. Deixa eu mostrar uma foto aqui para o senhor. Vou mostrar essa aqui. Ó. Deixa eu dizer uma coisa. Não tem a foto antes de... Ela foi feita uma carrocinha Ah, para carregar, que não tinha essa carroça. não tinha carrocinha. E teve, quando foi feita a reforma, quem trabalhou na reforma foi o senhor. O senhor fez o quê? Eu sou mecânico. O senhor trabalhou na mecânica, então. É. Quem foi que pintou? O senhor lembra? Não me lembro porque tinha vários pintores na época, né? Mas quem era que estava trabalhando na reforma dela? O senhor se lembra das pessoas? Eu cheguei a trabalhar, o nosso amigo Manuzinho, Ah, e outros que já... morri. Mas o senhor lembra o nome deles, não? Dos outros? Mas, quando ela foi reformada, eu quero saber se houve alguma alteração na estrutura dela. Por exemplo, ela tinha quantas rodas? Quantos eixos? A estrutura que eu foi a pintura e ela ter essa carrocinha para carregar ali. Certo. O senhor não se lembra de outra alteração, não, que tenha tido nela? Essa foto aqui de cima, da página 373, do anexo 2, é a catita? Essa foto aqui primeiro, preto e branco. O senhor vai buscar o quê? Os óculos não estão no rosto? Vou mostrar aqui. Não, me responda primeiro que eu estou perguntando, depois o senhor diz. Essa foto é? É, É ela. E embaixo? essa aqui, A de baixo é ela. é E a de cima não é ela, não? Não, É não? é de baixo, eu só conheço pela essa cabine aqui, mas aqui eu não estou vendo direito. Aqui Sim, eu o estou senhor- vendo bem Na primeira o senhor não consegue ver direito porque está preto e branco. Na segunda o senhor tem certeza que é ela. certo. Certo. E essa foto aqui? E essa foto aqui? É da catita? Essa foto? Da folha 638? Não, isso aí. Por que não é essa? Por que essa 638 não é a catita? A catita 3. O que tem diferente, né? Exatamente, a 3. Essa catita... Eram duas, a duas. Certo, mas a catita que estão pedindo para voltar para aqui para Natal é a 3. Da 3. Essa que está aqui, é a locomotiva que o senhor ajudou a reformar, o senhor sabe dizer? Só se o senhor sabe dizer ou não. Pela minha idade, Ah. os esquecimentos estão meio. Certo. 81 anos. Já a gente vai, né? Até olha. Estou vendo. A gente vai Mas então o perdendo, senhor não né? sabe dizer se essa é ela ou não.
É, número 3 é. Não, ela tem o número 3 aí. É. Mas eu quero saber se essa aqui se o senhor sabe dizer se essa locomotiva é igual àquela outra. Eu só conheço bem por aquela outra foto. O senhor só conhece por trás, é isso? Isso aqui é a frente dela, é a frente, não é? Isso aqui é a frente da locomotiva. O senhor só conhece olhando por trás, é isso? Certo. O que o senhor sabe bem é porque o senhor trabalhava nessa parte de trás, é isso? Exatamente. Tá certo. Tá. E... Tem alguma pergunta? Excelência, a pergunta seguinte só. A única coisa que faz... Isso aqui é a foto dela? Aquela foto foi de 370, 373, ele afirma que é a cativa. E a única parte da cativa que ele reconhece mesmo, qual é? A única parte que o senhor reconhece, o senhor disse que sabe que é a parte traseira. O que tem nela que o senhor identifica como sendo... O que chama atenção aí nessa foto que o senhor sabe que é ela? Por quê? Como é? O que tem nessa foto, na parte traseira, que faz com que o senhor identifique... A cabine. A cabine. Certo. Aí na foto de cima o senhor não consegue... A frente, as máquinas, é tudo parecido com uma coisa só. Uma pessoa, né? Mas pelo lado e a traseira a gente conhece alguma coisa, né? Porque isso aqui é o seguinte, eu conhecer assim, é difícil. Agora, por aqui eu estou conhecendo que era ela. Pela foto, pela posição da foto. Se ela tivesse uma foto pela carrocinha, vendo de lá de a carrocinha, aí é claro que eu... Então é pela cabine. Exatamente. E a tubulação da caldeira, o senhor consegue ver aí? A caveira? Tubulação da caldeira. Exatamente. A caveira, quando eu vim a primeira vez, eu falei que era de bronze, porque quando o Manuzinho foi fazer o reparo dela junto comigo, ele disse, mas camarada, olha, a tubulação toda de bronze. Toda de bronze. A tubulação fica aparente, a gente dá pra ver. Por essa foto dá pra ver a tubulação ou ela fica dentro? Dá pra ver? Não, porque a tubulação é dentro, né? É dentro. Pela foto não dá pra ver não, aí. Só dá pra ver quando abre. Do lado. Certo. É interno. Quando abriu, aí não era. Porque que era cobre. Essa locomotiva eu também não cheguei a alcançar não, porque os senhores devem saber que a estação, quando não existia ponte, era do outro lado do lado de lá. O senhor presenciou, de alguma forma, em algum momento, a ida da locomotiva para Recife? Estava presente no momento que ela foi para Recife ou ajudou de alguma forma nesse transporte? Presentei não, porque o segmento dela saiu da oficina da estação. E eu trabalhava já na oficina. Quem foi que levou, o senhor sabe? Não tomei conhecimento nem como ela foi levada. Eu só ouvi falar que ela tinha sido levada. E daí eu não cheguei mais velha. Vi ela em Recife, estacionada na estação, uma vez que me botaram para fazer um estágio em Recife. Eu cheguei a ver ela na exposição. Mas hoje o que eu vejo falar é que ela não está mais na exposição, está na... E na exposição era onde que o senhor viu? A sucata de lá? Não, o senhor disse que chegou a vê-la em Recife, em uma exposição. Onde era essa exposição? Na estação. Na estação ou no escritório da empresa? Não, na estação. Na estação ferroviária do Recife? Foi na estação. Foi na estação, já estava lá. O senhor lembra quando foi isso? Quando foi que aconteceu isso? Quando foi que o senhor viu lá na estação? Faz tempo? Eu não tenho lembrança quando foi que eu fui a isso. A gente se esquece de muita coisa, né, pela idade, né? Hoje a gente procura me lembrar das coisas e não me lembro mais. Doutor Fabiano, pelo informe? Pode encerrar.